Um levantamento feito pelo jornal o Globo mostra que o ministro da Justiça, Flávio Dino, estaria a meio caminho andado para ter sua indicação ao STF homologada ali pelo plenário do Senado. Dos 81 senadores, 24 já se manifestaram a favor da nomeação e outros 21 são declaradamente contra. Então, em tese, um empate técnico aqui, 21 a 24. Aí, além desses aí, temos 19 que ainda estão indecisos. Conforme o jornal, também tem outros 17 que não responderam ao jornal para serem aí, darem a resposta, se votam a favor, se votam contra. O que acontece? Flávio Dino precisa de 41 votos no plenário ali para ser aprovado. No MDB, por exemplo, que tem 3 ministros do governo, apenas 6 dos 11 senadores declararam apoio a Dino. Entre os que disseram não ter decidido nada está a senadora Ivete Silveira, do MDB. Eu estou falando isso porque tem partidos que têm cargos no governo federal. Esses votos, de alguma maneira, são contados como votos para aprovação do Flávio Dino, mas alguns ainda não se tem muita certeza. Flávio Dino começou a semana com uma peregrinação nos gabinetes em busca de apoio. É tido como polêmico, ele é ministro da Justiça, enfrenta protestos aí de integrantes da oposição e os parlamentares mais alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro pretendem fazer força e carga contrário à indicação de Flávio Dino, mas um levantamento aponta aí que ele tem uma certa vantagem, pelo menos é o que aponta esse levantamento feito pelo jornal O Globo. E eu começo com você, professor Jorge. É vida fácil pro Dino? Será que vai mais fácil ou mais difícil que o Zanin? Olha, o STF sempre é um caminho difícil. Isso está muito claro, o modo que eu diga. Então, veja bem. Não, ele não quis ir. Não, professor Jorge. Promessa, Vai. ministro da Justiça. Vamos lá, professor Jorge. Então, veja, como eu disse, o modo que eu diga. Aí você vai ver que antes há uma articulação política. Ninguém indica para o STF alguém que tem uma chance de perder, porque o presidente da República, na sua prerrogativa, diz, olha, vou buscar alguém que, no campo jurídico e político, atenda um certo perfil. O Bolsonaro fez isso também. Também ele articulou politicamente a ida dos dois indicados por ele. Então, agora, há uma articulação política prévia e quando se começa a ver, tantos senadores apoiam, tantos o outro, na verdade, é parte do jogo onde a oposição tenta levantar alguma bandeira para criar essa famosa areia nos trilhos desse excelente governo Lula. Kim Rafael. Falando de STF, a Folha de São Paulo traz um título muito interessante. STF replica conceito do PL das fake news e eleva risco de judicialização contra a imprensa. Especialistas temem um monte de ações. Enfim. Falando no Supremo, é claro que... Será que tem aquelas... chamada mala branca, que de vez em quando fala no futebol, aí o Pilhado sempre fala que talvez o América Mineiro ia ter uma mala branca do Flamengo, né? Brincando, né? Ironizando, claro, que isso não acontece no mundo do futebol, mas também isso não acontece nas indicações dos ministros. É claro que tem as pessoas que falam que não vão votar, justamente por questões políticas e ideológicas, não só partidárias, mas por conta aí das ideologias, né? Direita e esquerda, e aí acabam já se manifestando que não vai aprovar. E aí eu acho ruim também não só a pessoa que manifesta que não vai aprovar, e também aquela pessoa que manifesta que vai aprovar, porque ainda não passou pela sabatina. Como é que foi aprovada a sabatina sem ter a sabatina e já diz a resposta? Olha só como é que é a seriedade do Senado Federal. Você já tem respostas já prontas. Não é na totalidade, mas já tem pessoas que já disseram. Sem passar o cara aí, que é o mais importante, porque um dos requisitos é ser sabatinado. E se o Senado não faz uma sabatina coerente, que realmente faça o Flávio Dino trazer todo o conhecimento jurídico, né, no dia todo ali, nas horas e horas e horas na sabatina, como que vão identificar que o cara é capaz e tem conhecimento jurídico? Porque esse é o teste.
E se os caras, os senadores, não estão preparados para fazer esse teste, então, meu amigo, abandone. Já vai direto na portinha lá e falar assim, esse aqui é o meu gabinete, então agora eu estarei sentando aqui. Que seria muito melhor e menos vergonhoso para o Congresso Nacional. Daniel Matos? Paulo Caetano, acredito que a indicação do Dino já está mais do que meio caminho andado. Acredito que na sabatina da CCJ, conhecimento ele tem, né? Juiz federal, vai passar ali pela CCJ tranquilamente. E os votos, acredito, mais de 50 votos, com certeza ele vai ter. Ainda mais que a votação é secreta, ninguém aparentemente vai ter o voto aberto ali. Então, assim, os senadores não vão se indispor, sabendo que tem uma parte da população que é contrária, a falar em quem vai votar. Mas eu acredito que passe de 50 e o caminho do Dino está bem tranquilo. O caminho dele está mais fácil do que manter o Vasco na Série A. Vixe! Aí confunda, hein? Calma aí, vai lá. Ô, Fernando Tupan, quero te ouvir sobre o levantamento do Globo, que diz que o Dino já encaminhou. Quem é o Globo? O Globo é da Rede Globo, então está tentando facilitar. Mas, Paulo Caetano, a sociedade civil organizada aqui no Brasil não quer saber do Dino, não. No domingo, dia 10, vai ter manifestações em todo o Brasil. Aqui em Curitiba vai acontecer na Boca Maldita, às 14 horas do dia 10, pedindo para os senadores não aprovarem o nome do Dino para o Senado Federal. Isso, Paulo Caetano, não ocorreu aqui em Curitiba quando foi o Zanin. Assim, a movimentação nos bastidores está bastante grande. Estão mandando e-mails para os senadores para não votarem pela aprovação de Dino. Eu acredito que talvez tenha que ter uma costura muito grande nos bastidores para o Dino ser aprovado. E olha, põe a articulação. Antes de começar o programa aqui, eu estava ouvindo a Pan News, a RCC News, Pan News Nacional, mostrando Lula falando no exterior, para variar, viajando Lula da Silva. Ele não está bem, Paulo Caetano. Eu não sei se termina o mandato, não, viu? Vamos lá. Pamela Mussolini, quero te ouvir sobre o levantamento do Globo. Olha, gente, eu vou falar pra vocês. Eu tava vendo aqui até que os likezinhos estão baixos hoje. E daí o nosso Murilinho, nosso querido Murilinho, ele fez a capa ali com o Flávio Dino, né? Do nossa chamada aqui do YouTube. E deve ser por isso que tá baixo. Mas, enfim, as pessoas, o brasileiro, de forma geral, em linhas gerais, sabe que o Dino não se adequa ali, não se adequa ao cargo do STF. Dino vive querendo aparecer, vive dando entrevista. E eu, sinceramente, penso o seguinte, assim como o Kim citou rapidamente aqui, essa última decisão do STF, responsabilizando os meios de comunicação pelo que os entrevistados possam dizer, né, e complica, inclusive, inviabiliza, na minha humilde opinião, entrevista ao vivo, por exemplo. Você imagina, se o STF está jogando esse tipo de coisa hoje, imagina com adendo, né, com a cereja nesse bolo, né, que não deve ser gostoso, do Flávio Dino no STF, que vive falando de censura, com outras palavras, né, vive falando de limitar redes sociais, de limitar a liberdade das pessoas de se expressarem. Você para pensar. Agora, se ele vai passar ou não, eu não duvido. Porque se a gente refletir nos últimos meses, nesse ano, o que os parlamentares brasileiros votaram em favor da população? Muito difícil, né? Eles ficarem, em temas inclusive polêmicos, ficarem do lado da população. Geralmente eles ficam do lado do poder, o que pode lhe trazer vantagem. Então, nesse aspecto, sob este prisma, eu penso também que o Flávio Dino passa, mas que vai ser uma infelicidade, vai ser. E que quem puder, fuja para as montanhas. Ô, Ângelo, o levantamento do Globo mostra que 24 já se manifestaram a favor, 19 estão indecisos e 17 não falaram nada. Quer dizer, tem muito terreno para avançar aqui no número de senadores. O Daniel matou a charada, o voto é secreto, então não tem problema. Ele é praticamente, sem contar o currículo dele, que eu sempre repito. Ele, não só ele, como o Gonê lá da PGR, ambos passaram em primeiro lugar nos concursos para o TRF e para o MPF.
Eles têm todo um... Né? Juiz federal, 12 anos. Juiz federal por 12 anos. Então, se os bolsonaristas, que ele é o terror dos bolsonaristas, né? Optarem por... Né? Problema deles. Mas a maioria certamente tem a cabeça num lugar e vai saber que ele vai ocupar um cargo que ele entende, de algo que ele entende. E pior que tudo, que eu acho que dá conotação de que realmente ele vai passar tranquilo, é que o Zanin, que chegou a participar da campanha da Dilma, no palanque pedindo voto para Dilma, ele passou pelo Senado, ele virou ministro. Tá lá, a situação dele era muito pior que a do Flávio Dino. Sem contar que o Flávio Dino é um cara extremamente bem-humorado, além de ser inteligente, ele é bem-humorado. E eu acho que o STF precisa disso. E o Ângelo, como juiz federal, teve sentenças anuladas como o outro? O Sérgio Moro, que você puxava o saco aqui? Não, comparando um com o outro. Primeiro que é Mourinho, não tem nada de Sérgio Moro aqui não, rapaz. É Mourinho. Respeita. Não, mas eu só queria falar o seguinte, ó. Nisso, pelo menos, um presidente da República está cumprindo o que prometeu. Porque o Moro, prometeram para ele que ele ia virar ministro do STF, ele não virou. Mas, em compensação, o Lula transformou no ministro em ministro do STF. 7 horas e 54 minutos. Repita. 7h54.